Irmãos e irmãs, bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa leitura e reflexão do dia, nesta sexta-feira da 30ª semana do Tempo Comum. A primeira leitura de hoje é retirada do início da carta de Paulo aos Filipenses. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com seus bispos e diáconos. Graça e paz vos sejam concedidas da parte de Deus, o Pai, do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus em todas as vezes que me lembro de vós. Sempre em todas as minhas orações rezo por vós com alegria por causa da vossa comunhão conosco na divulgação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tenho a certeza de que aquele que começou em vós uma obra boa há de levá-la à perfeição até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu pense assim a respeito de vós todos, pois a todos trago no coração, porque tanto na minha prisão como na defesa e confirmação do Evangelho participais na graça que me foi dada. Deus é testemunha de que tenho saudade de todos vós com a ternura de Cristo Jesus. E isto eu peço a Deus, que o vosso amor cresça sempre mais em todo conhecimento e experiência, para discernirdes o que é o melhor, e assim ficareis puros e sem defeito para o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que nos vêm por Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Palavra do Senhor. Responderemos esta leitura com o Salmo 110, cujo refrão é: grandiosas são as obras do Senhor. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor, elas merecem todo o amor e admiração. Que beleza e esplendor são os seus feitos, sua justiça permanece eternamente. O Senhor bom e clemente nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. Ele dá alimento aos que o temem e jamais esquecerá sua aliança. Ao seu povo manifesta seu poder, dando a ele a herança das nações. Grandiosas são as obras do Senhor. O Evangelho de hoje é retirado do texto de Lucas, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles observavam Jesus. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhe disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, Paulo aos Filipenses hoje fala com ternura, fala com gratidão, fala com o coração repleto do carinho que possui pela comunidade de Filipos, em virtude da comunhão desta comunidade em todos os momentos de Paulo, inclusive no tempo em que esteve preso. Aqui Paulo mostra uma dimensão bastante interessante da missão,
que é entender que a missão também, ao longo do caminho, nos oferece, além de tribulação, além de perseguição, além da incompreensão, também nos oferece a comunhão dos irmãos, também nos oferece a gratidão em forma de ternura e em forma de carinho dos irmãos e irmãs. É o que está sugerido na primeira leitura de hoje, onde Paulo inclusive usa o termo ternura para falar da relação dele com a comunidade de Filipos, com a prontidão, a abertura em acolher o Evangelho e a comunhão que essa comunidade estabeleceu com Paulo. O Evangelho de hoje mostra um cenário que é um pouco oposto a este, no sentido de Jesus estar na casa de um fariseu, um chefe dos fariseus, diante dele à mesa, talvez até colocado ali propositalmente, num dia de sábado, um homem hidrópico, ou seja, atormentado por uma enfermidade que muito desejava ser curado. E Jesus ali diante dele poderia, do ponto de vista de que Deus tudo pode, curá-lo. Entretanto, era dia de sábado, Jesus percebe que não se trata apenas de uma coincidência, mas sim pode se tratar de uma armadilha. Jesus então faz uma pergunta aos mestres da lei, aos fariseus, aos chefes dos fariseus, se era permitido ou não curar um homem em dia de sábado. Ao fazer esta pergunta, Jesus naturalmente leva a questão ou a discussão para a relação entre aquele homem e os próprios chefes dos fariseus, no sentido de que o homem certamente olhou para eles e certamente, num simples olhar, ou talvez até em palavras, os colocou diante da questão: poderei ou não ser curado? A intransigência de vocês permitirá que eu seja curado? Essa doença que me atormenta há tanto tempo, ou essa limitação que me assola há tanto tempo, esbarrará exatamente na intransigência e no legalismo de vocês, ou eu teria a oportunidade e a chance de experimentar a minha cura? Ao simplesmente fazer esta pergunta, Jesus então coloca no centro do palco o legalismo farisaico e a necessidade da experiência do bem, o desejo de restauração plena da saúde, do corpo daquele homem. E, na verdade, eles ficaram sem aquela coragem para apresentar algum limite a Jesus, no sentido de dizer: não é permitido curá-lo, porque hoje é sábado. E Jesus, depois de curar o homem, ainda avança um pouco mais, dizendo: qual de vós, se o filho ou se o boi tem algum problema grave, cai num buraco em dia de sábado, não vai socorrer o seu filho, socorrer os seus bens ou os seus animais? Aqui volta uma velha questão, que é a crítica feita por Jesus aos fariseus e mestres da lei de impor fardos aos outros que eles não estavam dispostos a carregar. A figura de liderança dos fariseus, portanto, uma figura que gera peso, de um legalismo que gera, do ponto de vista humano, uma experiência enfadonha, pesada, constrangedora da fé, se contrapõe à figura de Paulo, é a relação cheia de ternura, cheia de afeto, uma relação plena de comunhão, sugerida no texto, no início do texto de Paulo aos Filipenses, hoje na comunidade de Filipos. Entendamos nesta semana de reflexão acerca da dupla face do amor, que a missão também, que a nossa evangelização, que a nossa pregação, que a maneira como a gente se coloca e testemunha no mundo Jesus, não deve ser geradora de amarras e de fardos, mas, pelo contrário, deve gerar libertação e paz. Um dia abençoado para todos.